Estamos analisando o Código Civil, agora no artigo 89. Passamos a leitura do artigo e, em seguida, os comentários. Seção 5. Dos bens singulares e coletivos. Artigo 89. São singulares os bens que, embora reunidos, se consideram de per si, independentemente dos demais. Então, tratamos aqui sobre esses conceitos, né, quanto a bens singulares e coletivos. Bens singulares são esses bens que são considerados de forma independente dos demais, né? Ou seja, ele conserva a sua individualidade, as suas mesmas características, mesmo que ele esteja reunido com outros da mesma espécie. Então, por exemplo, se há aí, um conjunto, né, de vários livros, esses vários livros, cada um tem sua peculiaridade específica, né? Cada um mantém a sua individualidade, mesmo estando em conjunto, mesmo estando reunido com outros livros, né? Todos eles reunidos formariam uma biblioteca, mas pode-se dizer que aquele objeto, aquele bem, ele permanece de forma individual. Agora, os bens considerados coletivos são esses bens que reunidos formam um todo, né? E não há individualidade dentro desses bens propriamente, né? Eles são considerados como um conjunto e podem ser objeto aqui de uma relação jurídica própria, enquanto que o bem jurídico, né, o bem singular, ele tem suas características jurídicas de forma individual. O bem coletivo tem essa característica de formar um todo que pode ser objeto da relação jurídica, né? Então, para fins aí do Código Civil, bens coletivos ele não constitui apenas essa soma de bens singulares que formam um todo, né? Porque elas são consideradas, na verdade, um conjunto e formando esse todo passa a ter sua própria individualidade, né, distinta dos demais objetos que formam esse todo, né? Então, bens singulares aqui no código, né, são os bens que, embora reunidos, mesmo estando reunidos, se consideram por si mesmos, independentemente dos demais. Então, as características próprias daquele objeto fazem com que ele seja um bem singular, não passível de ser reunido com outros. Um exemplo claro aqui dos bens coletivos que podem ser dados, né? Um conjunto, né, de frutas, por exemplo, podem ser considerados como os bens coletivos, né? Aqueles produtos que são considerados para essa finalidade, né, no sentido de venda em conjunto daqueles vários objetos, como alimentos, por exemplo, são considerados bens coletivos, né? Ou seja, nessa noção de conjunto. Então, tratando aí dessa questão da individualidade versus o conjunto. Enquanto nos bens singulares existe a individualidade, cada bem permanece com suas características, nos bens coletivos os bens são considerados em conjunto e podem ser objeto então de uma relação jurídica como um todo. Então esse é o artigo 89 do Código Civil.